Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu trago uma lista com 6 livros que são bem tranquilos, bem fáceis de ler, que dá para ler em um dia, para você ler nas suas férias. O primeiro livro que eu vou trazer é do Douglas Adams, chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro dos mais divertidos que eu já li. Ele é curtinho aqui, o primeiro volume. Você dá para ler em um dia, se você quiser. Eu li ele durante uma viagem de ônibus. Esse livro ele é uma trilogia. O autor pensou ele em 3 partes, mas se você quiser ler só a primeira, dá tranquilamente. Mas aí, como a editora gostou demais, ele fez muito sucesso no mundo, ele esticou um pouco mais a história e lançou mais 2 partes. Então ficou uma trilogia de 5, como ele gostava de dizer. A história ela vai contar um universo em que o planeta Terra não existe mais. Ele foi destruído e apenas 2 humanos sobraram, o Arthur e a Trilha. E ele vai mostrar aqui, só que de uma maneira muito divertida. Essa destruição do planeta Terra já é um negócio que vai fazer rir muito. Bom, o livro ele é uma história muito boa de ler, agora nas férias. Os personagens, o Arthur, o Ford, que é um extraterrestre amigo do Arthur, a Trilha, o Marvin, que é um robô, a própria nave, que também é um personagem aqui, eles vão te prender demais. Ele vai levar você pelo universo. E é um livro que eu recomendo bastante. Você vai gostar de ler essa história aqui. E esse é o primeiro que eu trago aqui, sendo o mais engraçado de todos. O segundo livro que eu vou trazer é um dos meus livros favoritos da vida, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aqui o Vidas Secas vai narrar a história de uma família no interior do Nordeste, e a única coisa que essa família tenta aqui no livro é sobreviver. Ele vai trazer a família que é formada pelo Fabiano, pela Vitória, que é a mãe, Fabiano é o pai, e os 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Esses o autor não coloca nome. Aqui é um livro para você pensar muito sobre o uso da língua, se você quiser. Porque o Fabiano ele tem uma língua limitada, assim, ele tem poucas palavras no vocabulário, e isso limita ele de pensar e de agir, e até de entender o mundo ao redor dele. O autor ele traz um pouco dessa questão, e é bem interessante. Aqui, se você gosta de cachorro, se você cria um dog aí na sua casa, você vai se emocionar demais com a Baleia, que é a cachorrinha da família. A história é uma espécie de blues, um blues que ao mesmo tempo ele é triste, mas ele é forte e te prende, te faz ouvir até o fim. Assim é esse livro. Ele é forte e vai te levar até o fim. Você vai querer saber o que acontece com essa família. Também é uma leitura que dá para ler num dia, se você quiser. E é uma leitura tranquila para você fazer nas suas férias. O terceiro livro é um clássico lá nos Estados Unidos. Ele é lido nas escolas, já faz mais de 50 anos, chama O Apanhador no Campo de Centeio. E ele vai contar a história do Holden. O Holden é um garoto em fase escolar. Aqui ele vai narrar que ele é de uma classe média alta e estuda na escola tradicional de Nova York. Só que ele tem dificuldades, como todo adolescente, de se enquadrar na sociedade. Ele critica demais, esse livro é cheio de palavrões, é até interessante. Ele critica muito os adultos e ele admira muito o irmão dele, que é um roteirista, e a irmãzinha dele mais nova. E também um professor de história que ele tem aqui. Esse livro ele se passa em um fim de semana, praticamente. Ele começa numa sexta à noite, quando o Holden é expulso da escola, e aí ele vai vagar por Nova York durante alguns dias, e esse livro termina numa quarta-feira. Eu li esse livro mais ou menos nesse mesmo período. Eu comecei numa sexta à noite, eu entrei no feriado de carnaval, e aí eu fui lendo. Quando chegava a parte da sexta, eu lia tudo na sexta. A parte do sábado, eu li o que aconteceu aqui no sábado. E assim eu fui até a quarta-feira. Foi um pouco difícil fazer isso porque eu queria ler o livro todo de uma vez. Eu tinha que ficar aguardando as partes por outro dia, mas eu adorei a experiência. É uma história muito boa, por isso que ele é um clássico lá nos Estados Unidos. E também dá para ler num dia, se você quiser. É outro livro de férias aí para suas férias. Agora, se você for passar as férias no campo, no interior ou numa casinha de fazenda, eu te aconselho a levar A Revolução dos Bichos, que é o nosso quarto livro aqui. Esse livro também é um clássico, ele é do George Orwell, e eu li ele em alguns dias, eu não li esse num dia só, mas ele dá tranquilamente para ler num dia só. É uma fábula
Aqui ele vai contar a história de alguns animais de uma fazenda. Essa fazenda é como se fosse aqui uma alegoria da Rússia. E aqui vai ter uma revolução onde dois povos, né, o Bola de Neve e o Napoleão, eles tomam o governo dessa fazenda, eles expulsam os humanos e aí eles passam a gerir essa fazenda. E ele vai mostrar o que acontece durante isso. Bom, é um livro interessante, ele é bem discutido na internet, tanto por grupos de esquerda como por grupos de direita, uma discussão que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, mas eu aconselho demais a leitura da Revolução dos Bichos. O quinto livro, O Pequeno Príncipe, eu tenho uma relação de carinho com esse livro. Eu já li ele várias vezes, quase todo ano eu leio esse livro, e ele fala sobre crescer, né? Sobre o que é ser adulto, sobre o que é ser criança. E eu tenho uma experiência interessante. Eu li esse livro uma vez numa turma de quarto ano, onde eu dava aula, e aí eu tinha um momento da acolhida, que é a hora que a gente chega na sala, faz uma oração, e aí a gente conversa com eles ou lê alguma coisa. E toda vida, todo dia eu lia um capítulo do Pequeno Príncipe, sendo eu o adulto ali da sala e sendo ele as crianças, que eles tinham em média 10, 11 anos. Eu adorava fazer isso com eles, essa turma hoje está no oitavo ano, e esse livro é sobre crescer, sobre responsabilidade, sobre o que é ser um adulto. É um clássico, Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Aconselho você, se você ainda não leu por preconceito, que lê esse livro, você vai gostar demais. E aqui na internet também, no YouTube, tem um vídeo da Nova Acrópole falando desse livro através de uma abordagem filosófica. Se você quiser assistir depois que você lê, tem muito material aqui na internet sobre esse livro. O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. O último livro, ele é o único que não dá para ler em um dia, esse sexto livro. Eu precisei de alguns meses, eu li ele em 2 meses. Mas se você quiser ler em um mês de férias, que é o Moby Dick, do Herman Melville. Moby Dick ele é um clássico, ele consegue agradar todo tipo de pessoas. Ele é bastante difícil de ler, principalmente a primeira parte, que tem aqui um tratado de cetologia. E cetologia é aquela ciência que trata dos cetáceos, das baleias. E ele vai narrando aqui, nesse tratado de citologia, uma parte um pouquinho chata de ler, mas que faz todo sentido quando chega lá na frente, que vai ter a caça às baleias, e aí ele vai descrever essa caça às baleias com essas informações lá do tratado de citologia, lá do comecinho dessa parte, você vai entender mais vividamente o que acontece naquela caça às baleias e o livro vai fazer muito mais sentido. Como eu já disse, ele é um clássico desde quando ele foi escrito em 1851, e ele agrada todo tipo de pessoa, desde um Barack Obama, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, a um George Bush filho, que também foi presidente por lá. É um livro que eu li, que tornou-se um dos favoritos da minha vida, pretendo reler de novo, e esse é o sexto livro. Bem, gente, isso aqui é a lista que eu tinha com 6 livros para ler nas férias. Espero que você tenha gostado dessa lista. Se gostou, curta esse vídeo, porque isso me ajuda demais aqui no YouTube. E compartilhe com quem você gosta que queira ler algum livro aqui nas férias. Obrigado por terem assistido por esse vídeo e até a próxima.